Agora, dando continuidade às nossas palestras, convido aqui ao palco o professor do Departamento de Fisioterapia e diretor do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, Sérgio Fonseca. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje. É uma experiência diferente. Eu sou do Departamento de Fisioterapia, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e não sabia desse evento até pouco tempo atrás, e fiquei muito grato, de ter a possibilidade de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco do trabalho que a gente faz. Eu vou trazer algo, talvez, que seja qualitativamente distinto de muita coisa que vocês ouviram hoje, mas que pode ser complementar e até mesmo, de alguma forma, ajudar a criar algum tipo de discussão ou polêmica para que a gente possa crescer no entendimento sobre as lesões do esporte. O tema, basicamente, complexidade e lesões no esporte, uma estratégia para a identificação precoce do risco de lesão. Próximo. Eu poderia ter o passador? Que aí eu tenho mais controle sobre o processo. A cadeira? Escolher qual lado agora. Isso. Então, o que nós sabemos sobre lesões no esporte? Primeiramente, que é difícil de predizer e também é difícil de prevenir. É difícil de predizer porque estudos têm indicado que predição de lesões depende de diversos fatores relacionados ao indivíduo e ao contexto, e não existe nenhum modelo efetivo, um modelo perfeito de predição. É difícil de prevenir porque estudos têm indicado que ações efetivas de prevenção não são uma unanimidade. Basicamente, os dados são controversos. E para ilustrar um pouco desses dados controversos, eu gostaria de trazer rapidamente alguns resultados de pesquisa, que mostram, por exemplo, nesse estudo, fortalecimento de isquiotibiais, basicamente feito pelo exercício nórdico, é esperado diminuir lesões dessa musculatura, os isquiotibiais no esporte, por exemplo. Logo depois, um outro estudo indica que a presença de déficit de força isquiotibiais e quadríceps não permite a identificação individual de jogadores em risco de lesão. Num próximo, jogadores de futebol com menor força dos isquiotibiais, menor relação isquiotibiais-quadríceps, na presença de uma lesão prévia, tem um risco aumentado de lesões dos isquiotibiais. Cada hora, um falando uma coisa distinta. O próprio título permite que a gente faça alguma inferência. Avaliação da força isocinética, oferece uma preditividade e validade limitada na identificação daqueles indivíduos com risco de lesão. Mas, por outro lado, 4 semanas de exercícios nórdicos reduzem lesões isquiotibiais. Neste aqui, a flexibilidade dos isquiotibiais e da musculatura do tornozelo são fatores de risco fracos na predição de lesões de isquiotibiais em jogadores profissionais. No outro, dados de fatores de risco não podem ser utilizados de modo consistente para identificar atletas com risco aumentado de lesões também dos isquiotibiais. Basicamente, dados obtidos num ano não são fortes o suficiente para predizer lesões que ocorrem no próximo ano. Basicamente, a maioria dos estudos mostram que múltiplos fatores estão envolvidos na gênese da lesão, principalmente quando a gente fala de lesões dos isquiotibiais, e se existe algum fator, então seria essa fraqueza. Entretanto, a gente sabe que, infelizmente, não existe uma relação de 1 para 1 entre um fator de risco específico e a ocorrência de lesão. É muito tranquilo todo mundo entender que vários fatores realmente participam do processo da ocorrência de lesão, mas a gente fica frequentemente buscando, de alguma forma, identificar quais seriam aqueles fatores. Parece que é uma forma clássica de investigação, na qual, mesmo sabendo que as lesões são multifatoriais, existe a ideia lá atrás de que a gente vai achar, de alguma forma, o santo graal, que vai permitir que a gente identifique aquela variável, aquele fator que realmente tem o potencial de identificar a ocorrência de lesão. Mas, se não existe uma relação de 1 para 1 entre um fator de risco e ocorrência de lesão, esse processo fica comprometido. Basicamente, isso ocorre porque, na realidade, essas causas eficientes são difíceis de serem identificadas. O que é uma causa eficiente? É aquela que contém todas as causas necessárias
e uma causa suficiente. Causa suficiente é o fator que antecede e inicia a mudança, ou seja, aquele fator incitante. E as causas necessárias são todos os fatores cuja ausência impedem que a mudança ocorra. Então, na realidade, nós temos múltiplas causas necessárias que frequentemente não estão disponíveis para a gente. E na ausência delas, será que a gente consegue ter, na realidade, um entendimento, uma causa eficiente para a identificação do risco de lesão? Ou seja, nossa incapacidade de entender os fatores de risco para lesões do esporte talvez seja devido a um problema metodológico. Nós buscamos sempre as causas eficientes sem ter conhecimento do grande número de causas suficientes e necessárias. O que nós sabemos, na realidade, é que os processos que levam a lesões do esporte variam de indivíduo para indivíduo e de uma situação para outra. Basicamente, quando a gente tem um desfecho, nesse caso, o desfecho é lesão, dos exemplos que eu dei seria a lesão dos isquiotibiais, tá certo? Podem ter como causa diversos fatores. Causa A, causa B, causa C. Entretanto, essas causas se interagem, não são causas simples. São causas, na realidade, que, na presença de uma outra causa, ela sim se torna uma causa suficiente para causar a lesão. Ou seja, uma lesão esportiva requer a presença de diversas causas suficientes e necessárias que variam com o contexto. Essa é uma característica que a gente chama de equifinalidade. A razão para a manifestação desse fenômeno, o fenômeno da equifinalidade no processo de emergência de lesões, é que os sistemas envolvidos nos processos musculoesqueléticos, neurais e fisiológicos são em si complexos e operam dentro de um contexto em contínua mudança. Ou seja, equifinalidade é uma característica fundamental de sistemas complexos. Se nós tratarmos lesões do esporte como fruto de um sistema complexo, talvez a gente tenha que adotar uma abordagem que seja compatível com essa visão. Mas vamos falar um pouquinho, então, o que seria um sistema complexo? Nós temos diversos tipos de sistemas. Nós temos sistemas simples, sistemas complicados e sistemas complexos. O primeiro exemplo que vocês veem aí, à esquerda de vocês, é um sistema simples. Nós temos poucos elementos que se interagem de maneira simples, de tal forma que eu consigo traçar o meu outcome em relação aos elementos iniciais que eu tinha. Ou seja, essa é uma relação onde que o resultado final é composto quase que linearmente pelo somatório dos elementos que compõem o sistema. Um sistema complicado, ele não é muito diferente. O que diferencia aqui é que eu tenho muito mais elementos, muito mais interações, mas, de alguma forma, eu posso perceber que o resultado final ainda é a soma das partes, de tal forma que eu consigo traçar de volta o resultado final entre os elementos que compõem aquele sistema. Um sistema complexo é um sistema de outra ordem, é um sistema completamente diferente. No sistema complexo, o resultado não é a soma das partes, ele é qualitativamente diferente daquilo que o causou. Quando elementos se interagem, eles perdem sua identidade, criando novas variáveis que não podem ser consideradas a soma simplesmente dos elementos que inicialmente causaram aquele fenômeno. De tal forma que é impossível eu chegar no final e voltar e encontrar todos os elementos que compuseram aquela relação. Ou seja, ele é não reversível. E, de alguma forma, o resultado final exerce pressão nas partes, onde que as partes em si deixam de ter, vamos falar assim, a identidade original na participação do fenômeno. Sistema complexo, então, é de outra natureza. Se eu reconhecer que eu estou lidando com um sistema complexo na produção de lesão, eu tenho que adotar métodos que sejam compatíveis com essa visão. Ou seja, aceitar que a lesão no esporte é um fenômeno complexo, eu devo, epistemologicamente, em termos na minha, vamos falar assim, busca por conhecimento, escolher estratégias e métodos de pesquisa adequados para obter conhecimento sobre essa realidade. E, basicamente, é isso que a gente encontra no esporte. Uma quantidade enorme de fatores, muitos deles não acessíveis, e a gente tem que reconhecer isso, e talvez a razão da falha que a gente tem hoje na busca desses fatores de risco é porque eles são qualitativamente em várias ordens,
muitos dos quais eu não tenho, nem dentro de um clube bem organizado, a possibilidade de identificar todos os fatores de suas relações. Para isso, eu preciso, então, de um modelo de lesões no esporte que seja compatível com complexidade. Nesse modelo, eu tenho a minha rede de determinantes, que seriam, na realidade, esses múltiplos elementos do qual eu não tenho necessariamente conhecimento, mas que, de alguma forma, participam no processo de produção de lesão. Esses elementos, ao se interagirem de diversas formas, muitas vezes imprevisíveis, geram regularidades que, de alguma forma, têm alguma relação com aquilo que vai ocorrer. Ou seja, a interação entre os múltiplos fatores de qual eu não tenho acesso produzem variáveis de alta ordem, variáveis que a gente chama de coletivas, que, de alguma forma, informam sobre o estado do sistema. Ou seja, a relação entre regularidades, que seria variáveis macroscópicas que indexam o perfil de lesão, já me dá a possibilidade de identificar o que está acontecendo naquele sistema. E eu tenho um circuito recursivo que mostra, por exemplo, que aquele padrão, ao emergir, por exemplo, a lesão em si, ao ocorrer, altera o estado dos elementos que causaram a própria lesão, mostrando que esse processo é cada vez mais complexo. Ou seja, aqueles mesmos elementos que um dia existiram antes da lesão, deixam de existir após a própria lesão. Esse sistema permite que eu possa fazer abordagens distintas. Se eu analiso simplesmente as regularidades e o padrão emergente, eu posso tentar utilizar esse sistema para forecasting, ou seja, vendo a minha possibilidade de predizer ou falar sobre futuras ocorrências de lesão. Mas eu também posso usar esse modelo para planejar intervenções, a partir do momento que eu tente identificar as possíveis e várias relações que existem ali. Então, se eu quero identificar a emergência de lesões em sistemas complexos, eu vou tentar encontrar regularidades, ou aquilo que a gente chama de variáveis coletivas, que representam o comportamento do sistema. Caso eu deseje fazer o planejamento de intervenções, para a prevenção delas, eu vou buscar as interações entre as variáveis que afetam o comportamento do sistema, na tentativa de entender o que está acontecendo, mas aí é muito importante, no nível individual, não mais no nível coletivo. Então, toda vez que eu tento fazer um planejamento de intervenção, eu não posso pensar em todos os atletas de um grupo, mas no atleta que eu quero investigar. Agora, se eu desejo analisar aquele sistema no sentido de tomar medidas que protejam os atletas como um todo, eu tenho que encontrar a variável coletiva que representa o estado daquele sistema. Basicamente, a dificuldade que a gente tem seria identificar essa variável coletiva que representa, na realidade, o estado do sistema. Aquilo que traz a assinatura do atleta. Mas a gente pode imaginar, e aí vem a minha informação, basicamente o seguinte: os mesmos processos que levam à ocorrência de lesões estão associados à gênese do movimento. O movimento é a base, de alguma forma, da atividade esportiva. Então, aquilo que afeta o movimento também está associado com os fatores que levam à ocorrência de lesão. Todos aqueles fatores que eu mostrei lá atrás, aqueles múltiplas interações e elementos, são os mesmos elementos que, de certa forma, alteram o meu movimento. Então, pensar que eu posso utilizar um modelo de complexidade para o movimento como forma de tentar entender a complexidade da ocorrência de lesões dentro do esporte não é tão absurdo. Todos esses elementos são de características mecânicas, fisiológicas, neurais, psicológicas, endócrinas, sociais e contextuais. Tanto na gênese do movimento em si, quanto na ocorrência de lesões, todos esses elementos participam de alguma forma, interferindo no processo de ocorrência de lesão. Portanto, o grande problema é que quando nós reduzimos qualquer problema complexo em componentes, ou seja, estudamos esses elementos de maneira isolada, as relações entre as partes, que são tão fundamentais para o entendimento do fenômeno, são perdidas, tornando o entendimento do fenômeno praticamente impossível. Então, aquilo que eu apresentei no começo, dessa dificuldade toda, e essa falta de, vamos falar assim, de uma posição coerente entre os diversos profissionais sobre aquilo que causa lesão, é simplesmente fruto das nossas tomadas de decisão de como investigar o fenômeno, concentrando nos elementos e perdendo as interações. Aqui, na realidade, quando eu equaciono o movimento
com a ocorrência de lesão, eu posso tentar entender que esse movimento e as regularidades estão no mesmo nível. De alguma forma, eu posso tentar imaginar que, se eu analisar um movimento na sua complexidade, eu posso ter informações a respeito do estado do sistema que, de alguma forma, pode sinalizar se aquele indivíduo está ou não em risco de futura ocorrência de lesão. Mapear, então, o estado do sistema por meio de análise do movimento. Entretanto, a gente tem que agora dar um passo atrás e entender que nós vamos analisar o movimento sob a mesma perspectiva de sistemas complexos que a gente está analisando lesões. Então, não vou analisar o movimento por meio de variáveis médias, mas em termos da estrutura do movimento. Usar ferramentas de sistemas complexos para estudar o movimento. Toda vez que a gente analisa um movimento, a gente vai encontrar a sua estrutura temporal, espacial ou estrutural, de alguma forma caracterizando se aquele sistema possui maior ou menor complexidade, que tem sido utilizado dessa forma, apesar de não ser bem assim. Mas, de qualquer forma, qualquer tipo de sinal proveniente de movimento humano, ele pode ser um sinal simples, que é totalmente estruturado, com muita ordem, muita previsibilidade, ou ele pode ser completamente simples, mas desorganizado. São duas características no extremo. Então, muito ordenado ou desordenado são características de sistemas simples. Movimento humano se caracteriza por complexidade. E, portanto, eu tenho que analisar por meio de ferramentas que vão descrever essa complexidade do movimento, que possa me informar sobre o estado dele, tanto em termos temporais, espaciais ou estruturais. Então, a pergunta que fica é: podemos realmente avaliar a complexidade da estrutura do movimento? De acordo com o diagrama que eu mostrei anteriormente, essa situação, a complexidade, ela diminui tanto quando o sistema é desorganizado, quanto quando o sistema é completamente organizado, sendo que a complexidade reside no meio dessas duas estruturas, dessas duas regiões. Então, basicamente, essa é a minha região de complexidade. Entretanto, complexidade e regularidade não é a mesma coisa. Uma medida de regularidade, na realidade, seria a entropia. Entropia, na realidade, é uma medida de desordem dentro do sistema. Como a gente pode ver, à medida que o sistema se torna mais desordenado, a entropia cresce. A grande vantagem do uso dessa variável entropia para analisar sinais biológicos é que ela, mesmo não informando a respeito da complexidade, ela é altamente variável na região de alta complexidade, de maior complexidade. Portanto, ela é sensível a mudanças no sistema. Notem que, se eu medir a complexidade nessa faixa intermediária, eu tenho pouca variabilidade sobre o que o sistema produz. Mas, se eu medir a entropia ou a regularidade do sistema, pequenas perturbações podem causar grandes mudanças na organização do sistema. Portanto, regularidade é sensível a mudanças na estrutura do movimento, mesmo que os valores obtidos não informam diretamente sobre complexidade. Portanto, me fornece uma ferramenta útil para caracterizar qualquer mudança que ocorra no sistema quando aqueles milhares de elementos são perturbados. Ou seja, como usar a regularidade, ou no caso a entropia, do movimento para revelar o estado do sistema musculoesquelético. Então, a gente vai utilizar a seguinte estratégia. Eu posso, de alguma forma, caracterizar o movimento por meio do seu padrão coordenativo, como seja, na realidade, uma assinatura do que está acontecendo ali, e medir sua regularidade, ou seja, a regularidade do padrão coordenativo como indexador do estado do sistema. Eu aplico uma perturbação, e eu espero, então, que aquela perturbação mude esses componentes. E eu, então, agora posso reavaliar a regularidade, capturando as mudanças nessa regularidade causadas pela perturbação. Ou seja, eu pego a assinatura e vejo como essa assinatura muda no momento que eu perturbo o sistema. E essa mudança no sistema vai caracterizar o estado de robustez que aquele sistema tem às suas perturbações. Então, diante desse paradigma, dessa visão, nós desenvolvemos um estudo. A aluna minha, Mariana, ela defendeu o doutorado
há 2 ou 3 dias, que eu vou mostrar uma parte dele, um braço desse doutorado, é o resultado do estudo dela, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, basicamente, esse estudo partiu das seguintes premissas. A presença de padrões de movimentos alterados após a performance de atividades físicas intensas pode revelar um processo de recuperação pobre e indicar o aumento do risco de lesão. Basicamente, a regularidade do padrão coordenativo pode, então, ser sensível aos efeitos dessa performance, da execução de uma atividade exaustiva, e ser utilizado para monitorar a recuperação desse indivíduo. Independentemente de saber quais são os elementos que compõem aquela organização, eu sei que alguma coisa no sistema está frágil, porque uma pequena perturbação alterou a organização do sistema. Ou seja, a partir daí, monitorar a recuperação pode ser uma estratégia efetiva para a prevenção de lesões. Ou seja, eu vou identificar aqueles indivíduos que estão sensíveis a essa mudança. Então, os objetivos do estudo foram investigar se a realização de atividades extenuantes afeta a regularidade do padrão coordenativo em uma tarefa de agachamento contínuo, e investigar se mudanças no padrão coordenativo nesta tarefa podem revelar o estado do sistema esquelético e capturar um possível risco de lesão. Você pode passar só o filmezinho? Clicar para mim? Basicamente, nós criamos uma tarefa experimental, né, que é um agachamento unipodal, que foi realizado por 60 segundos. Vocês podem ver que o indivíduo... Passa de novo. Ele é solicitado a fazer esse agachamento várias vezes, apontando um laser na coxa dele para 2 alvos colocados acima e embaixo, de tal forma que ele faça essa atividade de maneira regular, mantendo o joelho em torno de 40 graus de flexão. Então, ou seja, uma ponteira laser deveria ser apontada entre 2 alvos por meio de flexão e extensão contínua do joelho. Então, nós realizamos o seguinte estudo. Inicialmente, os indivíduos foram solicitados, foram 32 corredores, todos recreativos, solicitados a comparecer no laboratório no primeiro dia. Nesse primeiro dia, eles passaram por uma avaliação do VO2 máximo deles, que foi utilizado para definir qual seria a velocidade correspondente a 80% do VO2, na qual a gente faria, na realidade, essa perturbação, e eles receberam instruções de como realizar a tarefa. No segundo dia, eles retornaram ao laboratório, fizeram a tarefa do agachamento e passaram, então, por essa atividade de perturbação, que foi a realização de uma corrida a 85% do VO2 máximo, basicamente 4 séries de 15 minutos. Considerado, então, uma atividade de alta intensidade. Logo após a execução dessa atividade, esses indivíduos, então, realizaram o pós-teste, realizaram a tarefa novamente. E voltaram no dia seguinte, fizeram a tarefa com 24 horas depois, realizaram a tarefa também 48 horas depois. Esses indivíduos foram seguidos por 6 meses para identificar aqueles que lesaram e que não lesaram durante esse período. Nenhum desses indivíduos, durante 6 meses de acompanhamento prévio, tiveram lesão. E agora nós seguimos por mais 6 meses para ver se ocorreu lesão, baseado, então, no resultado desses estudos. Basicamente, o que a gente observou é o seguinte: quando a gente analisou os resultados da mudança de entropia após a perturbação, nós vimos que, imediatamente a execução dessa atividade de alta intensidade, houve uma diminuição significativa na entropia do sistema. Esses resultados retornaram a níveis basais 24 horas depois e mantiveram 48 horas depois. Ou seja, basicamente, a entropia foi sensível à perturbação aplicada nesses indivíduos. Todos os indivíduos tiveram, na realidade, uma redução de entropia quando perturbados na execução de uma atividade de alta intensidade. Mas o mais interessante é o que aconteceu quando nós aplicamos o follow-up e dividimos, então, os dados em 2 grupos. O grupo daqueles indivíduos que tiveram lesão nos 6 meses seguintes e os indivíduos que não tiveram lesão nos 6 meses seguintes. Basicamente, o que a gente encontrou é uma diferença no comportamento entre esses 2 grupos, onde que a gente vê que, realmente, os 2 grupos tiveram uma diminuição de entropia em 24 horas, logo após a execução da atividade, sendo que tenderam a retornar a níveis anteriores. Aqui eu tenho, basicamente, a mudança, tá certo, entre
o que foi avaliado como pré e depois em cada uma dessas fases de reavaliação, mas o interessante está aqui. 48 horas pós-atividade, nós tivemos uma redução de entropia que ocorreu apenas no grupo que lesou. 48 horas pós uma atividade de alta intensidade, ela coincide com o período onde que as principais alterações inflamatórias do exercício, da agressão do sistema se manifestam. E a gente vê claramente um comportamento distinto entre esses dois grupos, ou seja, aqueles indivíduos que eram mais robustos, menos suscetíveis à lesão, eles tiveram um comportamento qualitativamente distinto daqueles que foram, na realidade, que tiveram lesão no nosso acompanhamento. Entropia do padrão coordenativo foi capaz de identificar aqueles indivíduos suscetíveis à lesão em comparação com aqueles indivíduos não suscetíveis à lesão. Basicamente, vai reforçar um conceito que todos têm, que recuperação é fundamental. Não é simplesmente o estado do sistema, mas como o sistema lida com a perturbação ao longo do tempo. Ferramentas para identificar isso, a gente tem buscado várias vezes, né? Existe, na realidade, vários marcadores fisiológicos que são utilizados para tentar identificar isso, mas eles não são tão sensíveis quanto o próprio movimento do indivíduo. Entretanto, eu tenho que analisar a estrutura do movimento e não variáveis médias, que é normalmente o que é feito. Então, as pessoas se baseiam em médias de desvios padrões de variáveis cinemáticas, por exemplo, julgando grande parte da informação fora. Nós estamos analisando a regularidade ao longo do tempo como uma assinatura do estado do sistema que é causado por aqueles diversos elementos dos quais muitos deles nós não temos acesso. Para que serve, então, esse tipo de dado? Basicamente, a gente viu que a avaliação da estrutura do padrão coordenativo por meio da análise de entropia capturou os efeitos do treino de alta intensidade sobre as capacidades dos corredores. Além de revelar um comportamento menos flexível após o treino, né, essa análise capturou respostas individuais ao estresse físico, ou seja, aqueles indivíduos que responderam de uma forma versus outros que responderam de outra forma, dependendo do estado do próprio sistema. Indivíduos com uma recuperação menos efetiva, os quais foram identificados por essa análise de entropia, tiveram uma maior ocorrência de lesões relacionadas à corrida. Então, o que a gente pode fazer agora em termos de direções futuras para esse pensamento de sistemas complexos? A primeira coisa, a gente pode pensar a ocorrência de lesões como sendo análogo, por exemplo, ao que acontece em termos da mudança do clima, do tempo que a gente observa. Então, por exemplo, quando vocês assistem o jornal e vê lá a previsão do tempo, o que a gente faz? Por exemplo, vocês veem esse símbolozinho, a primeira coisa que vocês pensam é o seguinte: olha, vai chover. Então, vamos preparar. Se você for pensar em termos de como você usa essa informação é utilizada para impedir que chova? Você não vai impedir que chova, não é? Você não tem controle de diversas variáveis e você nem sabe quais as variáveis que vão realmente compor, né, aquele sistema que você possa intervir de alguma forma e causar mudanças. Então, o que você faz? Você prepara o seu guarda-chuva e sai de casa, ou fica em casa, né? Se tiver que sair, leva o guarda-chuva. E se chover, você usa o guarda-chuva. Você vai mitigar os efeitos daquilo que foi sinalizado. Tá certo? Você não vai impedir que chova, mas você vai preparar e tomar uma medida que mitigue aqueles efeitos. Então, basicamente, a incerteza dessas múltiplas variáveis nas quais eu não tenho sempre acesso, pode, de alguma forma, permitir que eu identifique na estrutura do movimento a variável coletiva que indique a possibilidade iminente de lesão. E, a partir daí, tomar medidas de mitigação. Por exemplo, avaliar aquele indivíduo, especificamente aquele indivíduo que teve um comportamento distinto, para identificar o que ele traz para a execução da tarefa, ou, alternativamente, afastá-lo. Ou seja, diminuir a possibilidade de ocorrência de lesão, mesmo sem saber, a princípio, qual a variável. Os padrões clássicos que a gente tem, basicamente, a gente vai tentar identificar aquelas variáveis, e eu vou intervir naquelas variáveis e achar que eu estou prevenindo lesão. Mas são tantas variáveis e variáveis que eu desconheço, que o nosso sucesso na prevenção de lesão tem sido baixo. Mas se eu identificar, na realidade, aqueles indivíduos que respondem inadequadamente ou que estão passando por um processo de mudança, eu posso, então, individualmente, não em grupo, analisá-lo dentro daquilo que eu posso mudar ou tomar uma medida
de afastá-lo da competição, no sentido de impedir que a lesão ocorra. A outra pergunta que fica é que, nesse caso, a gente pegou uma lesão que pode ocorrer em sua potencialidade. Mas existe dentro de uma lógica de sistemas complexos a possibilidade da gente identificar uma lesão que está para ocorrer? Uma lesão iminente? Na realidade, existem exemplos de alguns usos de dados dessas análises não lineares que têm indicado que sistemas, quando estão passando por mudança, sinalizam que essa mudança vai ocorrer. Ou seja, antes que a mudança ocorra, sinais são dados. Aqui um exemplo clássico de um sinal de eletroencefalografia de crianças que têm epilepsia. O que você vê na parte de cima é simplesmente o sinal, e lá embaixo, naquela linha pontilhada, é o momento que uma crise epilética começou a ocorrer. Embaixo, na realidade, a gente tem uma linha que mede a variabilidade daquele eletroencefalograma. E que vocês observam aqui que 8 minutos antes do início da crise epilética, houve uma mudança qualitativa na flutuação, ou seja, na variabilidade daquele sinal. Como se houvesse sinais que essa coisa iria acontecer daí para frente, se tudo continuasse como está. Basicamente, dentro do esporte, o que acontece é isso aqui. Eu tenho, na realidade, uma situação onde que o sistema está estável e ele mostra pouca flutuação porque ele é um sistema robusto, onde que ele é resistente a perturbações e seu comportamento tende a não ser lesado. À medida que esse indivíduo é submetido ao estresse, ele passa por mudanças qualitativas que vão mudando essa landscape, de tal forma que ele começa a apresentar algumas instabilidades, ou seja, esse comportamento já está mudando, eu estou tendo flutuações nesses sinais, essas flutuações vão crescendo, até que em um dado momento, aquele sistema bifurca e a lesão ocorre. Ou seja, antes da lesão ocorrer, o sistema manifestou por meio das flutuações que algo poderia ocorrer realmente. Se eu monitorar esse aspecto, se eu for capaz de identificar essa mudança nas flutuações de um sinal que revela o estado do sistema, eu poderia identificar quando a lesão vai ocorrer? Antes que ela ocorra? Por exemplo, os corredores lá na rua, ter um sinal sendo monitorado de tal forma que, à medida que qualitativamente o comportamento revele que alguma coisa está acontecendo, ele ser avisado para, segura aí, meu filho. Continuando como está, você vai entrar em falha estrutural. Será que a gente pode aplicar a mesma coisa da epilepsia no movimento? Então, esse tipo de pergunta que seria interessante. Ou seja, lesão pode ser entendida como uma transição de fase em sistemas complexos. Variáveis coletivas e vão apresentar um comportamento que teria um potencial para sinalizar uma mudança iminente. Como vocês podem ver, isso aqui é um dado real, em alguns experimentos em andamento, que a gente já observou, que quando o indivíduo é submetido a atividades atenuantes continuadas, em um dado ponto, qualitativamente, o sistema começa a mostrar sinais de bifurcação. A gente vai levar esse sistema até fadiga total. Mas antes que ele perceba que está fatigado, o movimento já dá sinais que alguma coisa está acontecendo. Ou seja, isso acontece antes do indivíduo ser capaz de dizer para você, estou ficando ruim. Ou seja, o movimento, de alguma forma, traz informação de todos aqueles elementos que nós não somos capazes de mapear. Ou seja, toda mudança é precedida por um aumento de flutuações, que seria essa variabilidade no comportamento. Isso é chamado de sinais precoces, avisos precoces de transição de fase. Ou seja, o monitoramento das flutuações permitiria sinalização de qualquer tipo de mudanças iminentes. Então, a ideia, na realidade, é que nós estamos no começo do entendimento de como utilizar o conceito de sistemas complexos na análise do movimento pode informar a respeito do que vai acontecer e permitir que nós venhamos a tomar medidas que nos auxiliem no processo de prevenção de lesão. Mudanças na estrutura do movimento podem agir como avisos precoces de mudança de fase, e a gente tem que agora identificar essas instabilidades em variáveis coletivas. Então, o grande desafio é identificar essas variáveis coletivas, as variáveis que representam o estado do sistema. E é isso que, no nosso laboratório, nós estamos investigando agora.
através de diversos tipos de manipulações, entender o que realmente muda quando nós perturbamos o sistema. Essa é a nossa posição ontológica a respeito de prevenção de lesões. Ou seja, a nossa visão de mundo é que se eu lido com um sistema complexo, eu tenho que utilizar as ferramentas de sistemas complexos para ser efetivo em processos de tomada de decisão. Eu nunca vou entender um sistema complexo enquanto eu avaliar ele apenas como um sistema simples ou complicado. Qualquer estratégia de investigação para predizer ou prevenir lesão no esporte deve ser compatível, então, com a natureza do fenômeno. Lesões no esporte devem ser investigadas, considerando, portanto, a sua complexidade. Esse é o grupo lá do LAN, vários professores, alunos, e tem outros mais que ainda não couberam aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e fico para qualquer tipo de pergunta. Muito obrigado. Professor, muito interessante a explanação do senhor. Aconteceu um fato comigo, eu rompi 100% o tendão de Aquiles e a sua fala me trouxe à memória muita coisa. Onde eu morava tinha uma escadaria, 3 lances de escada. Vez ou outra, a minha perna direita, onde rompeu o tendão, ela falhava. Como eu nunca rompi o tendão, você nem imaginava. Nem imaginava que aconteceria esse fato. Muito interessante. O que eu quero perguntar para o senhor? Talvez eu tenha uma sugestão. Através de visão computacional, analisando os movimentos, no caso nós estamos falando sobre esportes, né? Se eu analisasse os treinamentos do futebol, as imagens do futebol, do jogo, através de uma visão computacional, eu conseguiria identificar o atleta que ele possivelmente sofreria uma lesão, juntando todos os dados fisiológicos, os exames e tudo, eu conseguiria fazer uma matriz para identificar se ele estaria propenso a uma lesão ou eu viajei demais? Na verdade, essa é a busca, esse é o modelo. A gente acredita que nós somos capazes de controlar todos os dados que são relevantes para a ocorrência de lesão, quase achando que realmente nós sabemos quais são esses dados. Então, se eu conheço o que é importante no processo da gênese da lesão, e eu tenho como medir isso, nada mais justo do que medir todos esses dados e utilizar, então, análises que possam, de alguma forma, permitir a identificação que algo esteja acontecendo. Entretanto, muitas variáveis não estão disponíveis para a gente. Muitas variáveis são imprevisíveis, o contexto muda o tempo todo. O contexto familiar muda e são variáveis, por exemplo, que eu não tenho acesso. Então, o cara, brigou com a esposa, o cara, de repente, dormiu mal, o cara encheu a cara. Essas variáveis estão no modelo? Variáveis históricas de coisas que aconteceram em determinado tempo, que somado com o que aconteceu no dia anterior, está presente na sua análise? Então, se o seu modelo for robusto bastante para capturar tudo aquilo que é relevante, vai encontrar. E é isso exatamente que acontece. Se a gente analisar a literatura, nós temos alguns exemplos fantásticos de predição de lesão. Porque naquele coorte, naquele grupo específico, aquelas variáveis selecionadas de um pool gigantesco de variáveis foram suficientes para capturar. Num estudo do seu colega do lado, não foi. Porque aquele grupo é distinto e na realidade, vamos falar assim, o que é relevante no grupo não foi no outro. E ainda mostra o que acontece frequentemente. Eu colho dado numa temporada, o sistema é capaz de identificar aqueles que lesaram, o sistema lindo, maravilhoso, eu estou todo feliz, aplico na próxima temporada, não funciona. Porque na próxima temporada, fatores não seguidos, que eu não tenho acesso, participaram do processo. Então, eu não estou falando que essa abordagem está errada. Essa abordagem é o que está disponível para a gente. E ela não deve ser substituída, ela talvez possa ser complementada por algo que sinalize mudanças iminentes, mudanças que vão ocorrer porque o sistema está passando por transformações. Ela é complementar. Eu não estou aqui, na realidade, indicando que sistemas computacionais com múltiplas variáveis não sejam eficazes. Eles não serão nunca 100% eficazes porque eu tenho que reconhecer que todas as variáveis relevantes não estão disponíveis para mim. E se eu puder adicionar uma outra camada de garantia, onde que eu deixo o movimento contar a história, eu garanto que todas as variáveis relevantes vai estar lá.
tá certo? Eu tenho que ser capaz de identificar as variáveis que capturam a variável coletiva que represente todas aquelas variáveis. E mudanças qualitativas nesse comportamento sinalizariam que alguma coisa está errada. O que me daria a oportunidade de trazer esse cara individual e conversar com ele. O que está acontecendo? Dormiu de calça jeans? O que foi que está acontecendo? Qual é o problema? Está enchendo a cara? Brigou com o técnico? Brigou com a mãe? Brigou com alguém? Coisas que talvez não estão presentes na vida do esporte em si. E eu também posso analisar as variáveis do esporte que, uma vez determinadas, que são relevantes, naquele caso específico pode participar. Então, eu ainda vou continuar avaliando todas as variáveis, só que agora ela pode ser aplicada no nível individual também. Professor, fascinante o trabalho, muito legal mesmo. Fiz 1000 anotações aqui, queria fazer mais, mas é muito legal. Parabéns pelo trabalho, parabéns para a doutoranda também, que muito bacana. A minha pergunta, assim, eu entendi que a gente está trabalhando com sistemas caóticos, né? Eu não sei se é possível, se existe literatura nesse sentido de, por exemplo, no caso dos corredores, acho que vocês testaram... Corredores recreacionais. Quantos corredores? Foram 32 corredores que participaram do estudo. 32. Se seria possível, por exemplo, vocês levam ele para o laboratório para coletar dados dos exercícios deles e aí fazer o acompanhamento. Queria saber se é possível, se existe literatura, por exemplo, de você simular, não 32, mas 32 mil corredores fictícios, e aí testar as entradas, as saídas do modelo, como que elas se relacionam, numa ideia meio de efeito borboleta, assim, e tentar entender como que essas faixas de entradas de dados se relacionam. Tá ótimo. Na realidade, é o seguinte, para garantir que a gente estava no bom caminho, nós utilizamos, vou falar assim, um modelo robusto de laboratório com padrão ouro de medidas do movimento. Tá certo? Isso é lógico que vai ter um impacto restringindo o número de indivíduos que possam ser avaliados. Eu não vou poder avaliar 32 mil, vou avaliar 32 pessoas. Mas, simultaneamente, nós colocamos nesses indivíduos sensores iniciais. Tá certo? Distribuídos para monitorar o comportamento dos membros inferiores e sensores iniciais que monitoram o comportamento do tronco em si. Sensores iniciais são baratos, podem ser utilizados em qualquer lugar e fornecer informações a respeito do movimento. Nesse instante, nós estamos validando os dados sensores iniciais com o sistema de análise por vídeo, que seria o padrão ouro, e que parece que a gente vai ter condição de, no segundo momento, utilizar esse modelo simplificado, com sensores iniciais, em clubes, em grupos de corredores, e aí sim, ter essa possibilidade de um N gigantesco que venha, de certa forma, tornar mais forte o nosso estudo e, inclusive, comprovar se, antes dessas mudanças, realmente a lesão ocorre. Né? E aí, na realidade, pode entrar em qualquer tipo de modelo que identifique flutuações no comportamento das variáveis globais. Sérgio, só fazer mais uma rapidão. Não só para saber se já houve algum protocolo relacionado ao salto de contramovimento, que ele é muito usado para controle da carga, se a gente, para não analisar só a altura do salto, se analisar realmente o padrão coordenativo, se já existe ou se... Tá. Como é que poderia ser? Nós também analisamos, nesses mesmos indivíduos, porque, na realidade, o pessoal do CTE, inclusive, faz essa avaliação, nós temos a avaliação da altura do salto e a variabilidade da altura do salto. Tá certo? Num primeiro trabalho que foi feito como uma iniciação científica, né, na realidade um TCC, aparentemente a variabilidade é mais informativa do que o tamanho do salto. Tá certo? Tá? Então, mas como a gente ainda... Isso. A gente não analisou o padrão coordenativo porque a gente não fez, mas tem o dado, eu acho que dá para analisar. Mas, a princípio, até a variabilidade do salto é mais informativa do que a altura máxima, por exemplo. Mostrando, na realidade, que a história traz mais informação do que, na realidade, uma variável discreta representativa da performance. A gente, quando escolhe representar a performance por uma média, nós julgamos grande parte da informação importante fora. E é isso que a gente tem que aprender a evitar. Tá bom? Gente, muito obrigado pela oportunidade. Tá? Obrigado por estar aqui hoje. Obrigado. Não.